volta com o nosso apóstolo. Apóstolo. O apóstolo acaba de confirmar que, portanto, o que está na Bíblia, virão falsos profetas. Portanto, estás a querer dizer que o que nós estamos a viver, esses milagres, essas igrejas, estes profetas, é o que está na Bíblia, que está a acontecer? Está a acontecer o que está na Bíblia? Virão falsos profetas? Pois é, o que acontece nessas igrejas, o que está a acontecer em todas essas igrejas é a encenação de Satanás. Né? Encenação de Satanás. Sim, sim. O que eles Portanto, chamam de Espírito Santo. O Honor e os outros estão a encenar. O que eles chamam de Espírito Santo não é Espírito Santo, é um espírito de adivinhação. Okay. É o demônio de uma ponta a outra. De lembrar aqui que se alguém, como eu explicava aqui, se alguém é um verdadeiro profeta, ele tem que ter esses 3 requisitos. Quais são os requisitos? Ter um chamamento e uma comissão, um dia preciso em que Deus lhe chamou para a obra, né? Ele deve nos dizer como é que Deus veio para ele. Ok, vamos lá atualizar. Desculpa, apóstolo. Sim. Desculpa. Quais são os requisitos para sabermos que este é o profeta, é escolhido de Deus? Quais são os sinais? Um chamamento e uma comissão. Ok. A Bíblia deve falar dele, né? Deus falar dele por meio de um profeta antes da sua vinda. Ok. E como se não bastasse, ele tem que ter uma mensagem, que é o Evangelho. O Evangelho significa boa nova. Okay. O que a humanidade não conhece. Ele não pode vir para recitar versículos bíblicos, não. Nenhum profeta veio para falar de um outro profeta, ou da mensagem de um outro profeta. Jeremias não veio para falar de Isaías. Malaquias não veio para falar de Moisés. Okay. Josué não veio para falar de Noé. Tá vendo? Okay. Cada profeta veio e trouxe a sua mensagem, que era para a salvação da sua geração. Okay. Se alguém hoje diz ser profeta de Deus, ele tem que ter uma mensagem. Okay. Uma mensagem que a humanidade não conhece. Agora escutem o que é a mensagem do profeta Cacó Filipe diz. Qual é a mensagem? Por exemplo, todo homem que vai com a sua mulher no momento do ato sexual por trás, como os cães fazem, essa é a prova que esse homem, essa mulher, é uma filha ou um filho do diabo Satanás. O homem que coloca a sua língua ou a sua boca na intimidade, ou seja, nos órgãos genitais do seu cônjuge, essa é a prova que esse homem, essa mulher, é uma filha ou um filho do diabo Satanás. Espera, o homem que faz o quê? Que coloca a sua língua ou a sua boca nos órgãos genitais do seu cônjuge. Está bem, nós temos uma palavra para isso. Eu não sei se vão discordar, posso falar? Ok, eu não sei se posso falar, porque estou com o homem de Deus aqui. Talvez possa decifrar isso. Eu penso que a linguagem certa é esta. Colocar a sua boca, a sua língua nos órgãos genitais. Da mulher. Da mulher, assim como do homem. A mulher que coloca o sexo do seu marido na sua boca, essa é a prova que essa mulher e este homem é um filho e uma filha do diabo Satanás. Espera. Isso está escrito na mensagem do profeta Cacó Filipe. Então, as mulheres, os homens que fazem tipo assim, não vão discordar, posso falar? Então estás a querer dizer que fazer minete é coisa de diabo? Eu não sei o que vocês chamam isso, mas colocar minete, a boca, colocar o sexo do seu marido na boca, essa é a prova que você é uma filha de diabo. Quando é o homem para a mulher, chama-se minete. Quando é o homem quando é mulher para o homem, chama-se broche. Portanto, isso é obra de Satanás? É obra de Satanás, de ponta a outra. É pecado hoje. Ok. O homem colocar a mulher em cima dele no momento do ato sexual é um pecado. Espera. Então vamos fazer sexo como nós. Espera. Só uma maneira de ir com a sua esposa. Deus fez uma maneira para os humanos e fez uma outra maneira para os animais. Os animais... Aposto, um minuto. Então está a dizer que a minha mulher, eu assim deitado, ela a minha em cima, isso é pecado? No momento do ato sexual é pecado, sim. Ah, é? Sim. Ok, que mais? O que é que o profeta revela? Tem muita coisa. Hoje, por exemplo, fazer relações sexuais mais de 3 vezes por semana é pecado, sim. É. Todo homem que usa preservativo está a cometer o mesmo pecado que a mulher que faz aborto. Está escrito no livro do profeta vivo do vosso tempo, dessa geração. Então, fazer relação 3 vezes por semana? Mais de 3 vezes por semana é pecado. Sim. Espera, fazer relação mais 3 vezes por semana? Sim, sim. Mais de 3 vezes numa semana. É pecado? É pecado, sim. Hoje é pecado. Está definido no livro da vida no livro da vida do Cordeiro para essa geração. Que é portanto, então, tudo isso está no livro do teu profeta, exatamente, do teu apóstolo. Exatamente. Do teu profeta. Só para mostrar-vos que cada profeta traz a revelação do que é Deus em seu tempo. Portanto, então, eu assim, fazer amor, sexo 3 vezes por semana é pecado?
3 vezes por semana não é pecado. Ok? Excepto se for a fazer a terceira vez, por exemplo, ou num desses dias, você for a fazer na noite de sábado. Se for na noite de sábado, sabendo que domingo vai à igreja, é pecado sim. Não, espera, profeta. Eu posso podendo explicar bem. Portanto, eu não posso fazer relação 3 vezes por semana. Tem que, no máximo, só pode fazer 3 vezes por semana. 3 vezes. Sim, só A pode quarta aproximar. vez É pecado, é pecado. Tem que vir na igreja confessar. A quarta vez que eu fizer relação tem que ir para a igreja Na confessar. mesma semana, tem que ir para a igreja confessar. Diante de todo mundo. Dizer, perdão, irmãos, eu pequei contra Deus, pequei contra vós. E eu dormi com a minha esposa mais de 3 vezes por semana. Tive relações com ela mais de 3 vezes por semana. Então, Essa é a lei de Deus, é o que Deus diz para que os verdadeiros filhos de Deus possam se abster disto. Ok. Portanto, nós não podemos fazer relação. Nós não podemos fazer relação. Silêncio, faz favor, no estudo, porque as pessoas ouvem lá. Vocês estão falando quando estou no ar, man. Portanto, nós não podemos fazer relação mais que 3 vezes por semana. Isto é pecado. É pecado hoje. No livro do teu profeta. Sim, sim. É a revelação de Jesus Cristo hoje. Portanto, Isso é o que Jesus diz hoje. E tudo isso, o Jesus Cristo é que disse ao profeta. Exatamente. Portanto, Ele recebeu a visão, Do- né? do- 3 visões. Isso aos 24 de abril de 1993. Ok? É. Ele recebeu essas palavras a fim de que pregasse sobre a face da terra e lhe foi dito que, da mesma maneira que a Maria concebeu milagrosamente sem conhecer homem algum, do mesmo jeito que Moisés recebeu em detalhes o que aconteceu na criação do mundo, nesses 24 de abril de 1993, tu também tens recebido as palavras da vida eterna. No tempo certo entenderás e ensinarás o que nunca aprendeste, para que qualquer um que crer na sua mensagem possa ser salvo. Aí está, senhoras e senhores. O profeta, o único profeta sincero do nosso apóstolo, ele diz que fazer minete, fazer broche, fazer amor 3 vezes, mais que 3 vezes por semana, é pecado. Portanto, temos muitos pecadores. É o que aconteceu também no tempo de Noé. De acordo com Gênesis 6, versículo 2 a 12, é Ok. dito que Deus viu que toda a carne havia corrompido a via da salvação. E aí ele enviou um homem justo, Noé, para que advertisse a humanidade, para que saíssem do caminho da perdição e entrassem na arca de Noé. E o que é que mais nos diz aí o livro do teu profeta? Para além de fazer amor 3 vezes por semana, já sabem, vocês... portanto, vocês não podem fazer amor 3 vezes por semana. Aliás, 3 vezes é o máximo. Sim. 3 vezes por semana. Mas agora a pergunta é essa, ó, apóstolo. Isso é com sua mulher? Está falando com sua mulher de casa ou fora? Assim? Eu quero entender. Com sua mulher, cometer adultério é pecado. É pecado. Não, Você isso, ter... não, isso já sabemos. Isso está no Bíblia. Agora, a minha pergunta é essa. Essas palavras todas existem na Bíblia ou são palavras que existem no livro do teu profeta? Quando cada profeta veio sobre a face da terra, ele trouxe uma mensagem que as pessoas não conheciam. Ok? Tá vendo? No tempo de Jesus, em João 9, versículo 25 a 28, as pessoas diziam, nosso profeta é somente Moisés. Ok? Nós sabemos que Deus salvou a humanidade por meio de Moisés. Esse Jesus nós não sabemos de onde vem e a mensagem que ele traz não sabemos de quem lhe deu. Você vê? Então, quando o profeta está em cena sobre a face da terra, a sua mensagem ainda não está no registro dos homens, mas ela vem diretamente de Deus por meio de um anjo que influencia aquele profeta sobre a face da terra. Hoje, a mensagem do profeta Cacó Filipe não tem como estar escrito na Bíblia, pois ele é enviado para os que estão vivos hoje. Ok. Tá vendo? O que está lá na Bíblia é o testemunho daquilo que Deus fez em gerações passadas, como ele salvou em gerações passadas. Hoje, para a salvação de toda a geração, Deus enviou o profeta Cacó Filipe com a sua mensagem, que é essa que estamos a dizer há pouco tempo. Portanto, este é o único na face da terra. Não estamos a falar de Moçambique nem de África. Portanto, Na face confirmas da que o terra. teu profeta é o único na face da terra, profeta verdadeiro, que foi enviado por Deus. Os outros profetas, os Edílio Macedos, todos eles, na tua opinião ou no teu ver, são profetas do diabo. Pois é, pois é. Em 1 de Reis, versículo 2, 22 a 24, ou 19 a 22, você verá que existiu um espírito que apareceu e disse a Deus para que ele pudesse ser enviado, a fim de que pudesse vir perverter, né?
para que ele entrasse na boca dos falsos profetas sobre a face da terra naquela altura e Ok. profetizassem algo de errado, ou seja, conduzisse o povo na perdição. Assim também é dito em 2 Tessalonicenses 2, versículo 9 a 12, que Deus no fim dos tempos enviará um espírito de erro para que pudesse operar nos falsos profetas todos que estamos a ver sobre a face da terra, a fim de que eles conduzissem todos aqueles que não amam a verdade. Exato. Qual é a verdade? A verdade é a palavra de Deus que sai da boca de um profeta vivo na sua geração. Ok. Mateus 4,4 diz: não só do pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ok. Esse que sai está no presente do indicativo. A Bíblia é o que saiu da boca de Deus por meio dos seus profetas. Hoje, onde é que está a palavra que sai da boca de Deus? Você vê? Exato. Se alguém vem e diz ser profeta, ele tem que ter uma mensagem. O que dita que todo mundo, por exemplo, se Joy William, ou Honório Kutane, ou T.B. Joshua diz ser verdadeiro Mas profeta. eles libertam as pessoas. Não. Sabes, aí, apóstolo, eu, do fundo do coração, muitos dizem que eu não gosto de Honório, eu não gosto de Joe William, mas a gente vê os milagres que eles fazem. Portanto, eu não vou concordar muito consigo, porque agora, do fundo do coração, eu vejo que o Joe William faz, liberta as pessoas. É assim. Eu vejo Honório a libertar pessoas. Os outros eu não vou falar porque eu não conheço. Mas Joe William e Honório, eu lhes conheço porque eu vejo os milagres deles. Os milagres deles estão nas redes Se eles sociais. são verdadeiros profetas, só há uma boca de Deus sobre a face da terra. Amós 3,7 diz que Deus não fará coisa alguma sem revelar os seus segredos e mistérios aos seus servos, os profetas. Ok. Em cada geração, Deus tem só uma boca. Ok. Se Joy William é a boca de Deus, na qual todo mundo hoje deve seguir, o que dita é que ele tem uma mensagem que a humanidade não conhece, Ok? que ele deve nos dar. Ele tem uma mensagem de empreendedorismo. Ele incentiva a juventude a empreender. Ele incentiva a juventude a acreditar que é capaz. Olha, Isso não é uma mensagem, apóstolo. Isso nunca foi trabalho de um verdadeiro profeta. É trabalho de quem? Isso é trabalho do governo, criar emprego para os funcionários, para os jovens e tudo mais, construir hospitais, estrada. Isso não é trabalho de um profeta. Me diga um profeta na Bíblia que construiu estradas. Ok? Dê-me um profeta na Bíblia que veio sobre a face da terra, cuja a sua mensagem, a sua preocupação era dar emprego aos jovens. Tá bem. O profeta Honório, ele faz milagres. Dá testículo pessoas. Olha, isso, Paga a chuna das pessoas. como eu disse, que isso não é uma novidade, isso aconteceria. Eles fazem isso para seduzir todos aqueles que não amam a verdade. E Apocalipse 18:4 diz: saiam dessas igrejas, saiam dela, povo meu, para que não sejam praticantes das suas iniquidades. Ok? Hoje, devido às dificuldades da vida e às doenças, as pessoas entram nessas igrejas para receber a marca da besta, que é o espírito que age lá, que eles chamam de Espírito Santo. Vamos lá ver. Espera, é marca da besta? Sim, sim. O espírito que age lá é a marca da besta, sim. Por quê? Porque é dito em Gênesis, por exemplo, que Caim recebeu a marca da besta. O que é isso? Era um espírito que estava em Caim por ter matado seu irmão, por estar a se masturbar, fazer tantas coisas erradas, não é? Mas, no entanto, eu queria lhe chamar a um ponto. Existem tantas igrejas sobre a face da terra. Ok? A católica não se entende com a de Honório Kutane. Ok? A igreja, por exemplo, o Joy William, se for para a igreja Assembleia de Deus ou Nazareno, não é mais ninguém lá. Você vê? Ok. Se Joy William ou um outro indivíduo qualquer que se diz ser servo de Deus batiza na sua igreja, basta ir noutra igreja, já aquele batismo naquela pessoa não serve mais, tem que ser rebatizado. Ok. É o que nós vivemos hoje. Ok. Você vê? Cada igreja não se entende com a outra, cada igreja tem a sua doutrina, suas práticas, até a sua própria Bíblia, até o seu próprio instituto teológico e a escola pastoral. Uma não se entende com a outra, mas vamos lá ver o que a Bíblia diz. Em 1 de Coríntios, capítulo 1, versículo 10 a 13, Paulo disse que todos vocês estejais unidos no mesmo sentido, no mesmo parecer, que digais a mesma coisa, porque o corpo de Cristo não é dividido. Ele dizia isso por quê? Porque alguns diziam, eu sou de Pedro, eu sou de Timóteo, Ok? eu sou de Pedro, eu sou de Jesus, eu sou de Apolo. Outros diziam, eu sou de Kefas, que é o Pedro. E ele perguntou, o corpo de Cristo é dividido para que vocês sejam separados? Hoje, essa divisão nota sobre a face da terra. Ok? Você vê? O que dita que todas essas igrejas não fazem parte do corpo de Cristo. E uma coisa, se um profeta de Deus, de acordo com Deuteronômio 13:1, vos aparecer e dizer que, olha, vamos nos juntar àquele outro, também é um profeta de Deus, esse é um falso profeta. A Bíblia diz isso. Exato. É. Portanto, estás a querer dizer o que está na Bíblia estamos a viver hoje? Estamos a viver hoje. Em Lucas Os 17. milagres que o Honório faz é o que aquilo então, na tua opinião? Se você acaba de dizer que o Honório é um falso... Honório, sabes que o Honório, vou-vos confessar, eu gosto de ver os milagres do Honório. O Honório, o profeta que me inventa massas, se você acaba de dizer que Dilma Macedo também é um falso pastor, então Olha. aqueles milagres vêm de onde?
Como é que acontece aquilo? Como eu disse, aí não há libertação total. As pessoas que estão lá, elas sabem isso. Onde é que Jesus, assim? onde é que Jesus para fazer alguém, para abençoar a vida de alguém, tinha que fazer manifestar? A pessoa tem que cair. Você vê? Para a pessoa ser mas Jesus abençoada já fez. tem que cair. Não, mas Jesus já fez isso também. Pode me mostrar o versículo que Jesus fez alguém manifestar demônio para, por exemplo, quando ele curou aquela mulher que estava com fluxo de sangue, aquela mulher manifestou algum demônio? Espera, Jesus nunca curou, nunca antes manifestou alguém? Nunca fez manifestar ninguém. Está vendo? Isso que vocês estão a ver nessas igrejas é pura encenação do diabo Satanás. É o puro diabo, encenação do diabo Satanás. É uma comédia de Satanás o que vocês vêem nas igrejas. Portanto, aqui estamos a ver de Tchuna, testículos, aquilo é comédia. Olha, é assim. Hoje em dia, se você tem um demônio da poligamia, você vai na igreja de Johnny Malang. Não sei se já ouviu. Onde é que é Casam isso? tantas mulheres. Onde? Johnny Malang, está lá na zona centro, Zimbábue, tem muito isso. Johnny Malang. Casam tantas mulheres, 10, 15, 20. Se você tem um espírito da poligamia, vai para lá. Se você tem espírito de querer prosperar daqui para aqui, vai para a igreja do Honório Kutani, vai para a Universal, vai para a Tipo Joshua, vai para a W Magaia lá em Zimbábue, vai para a Shepherd Bushir em Malawi. Você vê? Ok. Se você tem espírito de beber, fumar e ir ao curandeiro, vai para a católica. Ah, espera. Se você, sim. A católica proíbe beber? A católica proíbe beber? Se você tem um Mas demônio... o Deus, agora a pergunta aí que eu gostava de fazer ao apóstolo. O Jesus já proibiu alguém beber, fumar? É assim. O que nós temos que perceber é que existem 4 seres viventes, de acordo com Apocalipse 4, Sim, mas 7. o Jesus já proibiu alguém de beber e fumar? Jesus não proibiu alguém de beber. Ou seja, Agora, vamos assim dizer que Jesus bebeu. Eu posso falar de Bolga. Moisés tinha quantas mulheres? Moisés era um profeta. Mas Moisés o ele profeta- casou 2 mulheres. Tá bem, mas o profeta pode ter então duas mulheres. A vida do profeta, isso cabe a Deus. O profeta pode dizer, façam isso, mas não façam o que eu Não, faço. então, apóstolo. Desculpa, apóstolo, com todo respeito, eu conheço um pouco a Bíblia. Uhum. Portanto, está a dizer que o apóstolo pode ter 2 ou 3. Estamos a falar de Eu Moisés. não. Estou a falar do Moisés, estou a falar do Salomão. Salomão, Davi, Mulher Salomão. Olha. Davi tinha quantas mulheres? tinha tantas mulheres. Ok. Ok? É assim, o profeta, toda a vida do profeta é dirigida por Deus. É Ok. Deus ele mesmo. Ok. Quando Moisés tomou uma egípcia para mulher, uma Aham. vez que já era casado, era algo profético que mostrava o que faria Deus no final dos tempos. Portanto, é Sabe? missão de Deus. Era a missão de Deus. Deus estava a mostrar que em algum momento deixaria o seu povo preferido e buscaria uma esposa das nações. Ok. Deus deixou de tratar com Israel, passou agora a tratar com as nações. Você vê? Mas Moisés não permitiu ninguém mais casar 2 mulheres. Por isso que muitos, quando viram Moisés levando uma outra mulher, indignaram-se com aquilo e acabaram desistindo. Em número 16, você vai ver as pessoas foram contra Moisés. Ok. Por quê? Por causa daquilo que Moisés fez. Oséias já estava casado e foi dito para tomar uma prostituta ainda para a mulher. Ok. Mas aquilo era só para Oséias. Ok. David foi até pegar a esposa do seu soldado. Você vê? Sim, eu sei que Mas, no entanto, ainda ele- Deus ele- diz que ele- David é o homem segundo o meu coração. o Deus é que diz isso. Sim, a Mas Bíblia ele diz fechou isso. a esposa do soldado dele. Exatamente. Você vê? Era Deus que conduzia. A vida de um profeta não cabe à justiça, ou seja, o julgamento dos homens. É Deus quem diz ao seu profeta. Por exemplo, Isaías andou 3 dias nus. Era para todo mundo andar nu? Não. Era Deus a lhe mostrar que mais tarde o povo africano estaria na escravidão. Você vê? Ah, Aquilo é? era algo a mostrar o que acontecia. A Bíblia diz, Ah, é? a Bíblia em Isaías já havia Portanto, anunciado tudo a escravidão que está acontecendo na África. Aquilo que aconteceu é algo que nós estamos Exatamente. Ok, ok. Então, para compreender o que um profeta verdadeiro diz, você primeiramente tem que fazer a obra de Deus. Para você compreender a Bíblia, entender, ter um entendimento profundo, uma revelação, é preciso que você tenha o Espírito Santo. Para ter esse Espírito Santo, primeiramente você tem que exercer João 6, 28 a 29, que diz que a obra de Deus consiste em crer naquele que Deus enviou em seu tempo. Hoje Deus enviou quem? Você vê? Ok. Deus só tem uma boca na terra. Não existem 2 Jesus. não existe- Qual é a boca? Hoje a boca autorizada para trazer as verdades de Deus hoje é o profeta Cacó Felipe. Portanto, todos os profetas, Macedo, todos eles são falsos. Todos eles estão a servir o diabo Satanás. No nome de Jesus Cristo. O apóstolo não tem medo de falar isso. Olha, é a pura verdade. Não é questão Não, de medo. mas Estamos mas, a apóstolo, falar a verdade de Deus. Mas para quem essa escreveu, geração. quem escreveu esse livro é um homem. Olha, no tempo, por exemplo, A Bíblia diz, maldito o homem que ele confia no outro homem. Jeremias Portanto, disse quem escreveu esse livro aqui é um homem. Jeremias Portanto, disse eu isso em pergunto, Jeremias. o apóstolo não tem medo de
de falar chamar Honório, chamar o Joe William, chamar o Kutana, todos eles de falsos profetas, chamar o Bispo Macedo de diabo, homens de diabo, porque quem escreveu este livro aqui foi homem. E é claro, maldito homem é aquele que confia no outro homem. É assim, Apóstolo, faz favor. se esses homens são homens de Deus, eles virão e mostrarão o requisito que os verdadeiros profetas portam, não é? Se o quê? Se eles são verdadeiramente homens de Deus, eles terão de dar os requisitos que um verdadeiro profeta traz. Ok. Para além de, por exemplo, Mas estamos a falar do necessário. profeta... É necessário? É necessário? É sim. É necessário. Olha. Será que os seus feitos, o que a gente vê, os seus feitos do Edir Macedo, que faz milagres, muita gente muda de vida quando, na sua igreja, os feitos do Honório que a gente vê na televisão, faz milagres, consagra pessoas, liberta pessoas, os feitos do Joe William, que ele tem feito, os feitos de mais outros profetas, há necessidade de ainda provar que eles são homens de Deus? É sim. Eu fazer você curar, por exemplo, fazer você curar de uma enfermidade no braço, isso não te leva para o paraíso. O que é que me leva para o paraíso? Eu te dar emprego, isso não te leva para o paraíso. O que é que me leva para o paraíso? O que te leva ao paraíso é a palavra de Deus. O que acontece nessas igrejas é a pregação da moralidade. Você vê? Eles pregam moralidade nessas igrejas. Mas a moralidade para quem? Para os pagãos. São pagãos esses que vocês veem nessas igrejas. Quem? São pagãos. Todos aqui estão lá? Estão nas igrejas, são pagãos sim. A moralidade de um verdadeiro cristão está na mensagem do profeta vivo do seu tempo. Você vê? Ok. Hoje, um homem que tem moral, o verdadeiro cristão é aquele que não se masturba, é aquele que não coloca a sua língua na boca Espera. O verdadeiro quê? O verdadeiro cristão é aquele que escuta a partir da mensagem do profeta Cacó Filipe e põe em prática que ele não pode se masturbar, que ele não pode colocar a sua língua ou a sua boca nos órgãos genitais do seu cônjuge. É aquele que sabe que, pela mensagem do profeta Cacó Filipe, que ele não pode fazer relações sexuais por trás como os animais. Você vê? Por trás o quê? Está falando do... Como os Dog animais style. fazem. Chama-se Sim, dog style como os para o animais profeta. fazem. Sim. Então, tudo isso está definido no livro do profeta Cacó Filipe. Ok. E você vê que um católico faz todas essas coisas. Um indivíduo dessas igrejas faz tudo isso. Então nós somos pecadores, profeta. Vocês devem acreditar no profeta vivo que Deus enviou, que é o Então Cacó nós Filipe. somos pecadores. Pois é, vocês não conheciam essa mensagem até há minutos atrás. Mas a partir de hoje vocês já sabem.